Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da decisão do TSE sobre a governabilidade de Temer. E quem analisa é o cientista político Rubens Figueiredo, consultor da Fundação Espaço Democrático. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. A absolvição de Temer pelo TSE garante a governabilidade, principalmente para a aprovação das reformas que ele pretende? Aumenta a governabilidade. Caso ele fosse condenado, caso o TSE optasse pela cassação da chapa, ele teria que recorrer, seria um período de mais incerteza ainda. Eu acredito, Maria Lídia, que salvo se houver alguma novidade muito grande, eu acredito que ele não vai cair, porque mesmo que a Procuradoria peça o inquérito, a Câmara não vai aprovar. O inquérito já pediu, né? Ele já está sob investigação, já aceitou. Ele tem que ser aprovado na Câmara para correr. Mas aí é para uma coisa de ação, para que o Supremo acolha uma ação contra ele. Aí o Supremo pede para a Câmara. Para a Câmara que aprove para que esse processo continue. Isso é muito difícil de acontecer. O presidente Temer, ele é o presidente que montou, com toda a dificuldade que ele assumiu, a maior base de apoio da história republicana recente do Brasil, mais do que o Lula e o Fernando Henrique. Agora, e essa história da credibilidade do prestígio, né? Se fala tanto que um governo precisa, ou o político, o homem público, tem de ter credibilidade, tanto que sempre se cobrou muito a questão da ética em função disso, da credibilidade. Temer tem a imagem muito abalada, as denúncias são muito pesadas, as gravações, as delações, essa coisa toda, e que leva aí a enxergar, né, no mínimo, uma proximidade dele muito grande de gente que está atolado nessa lama. Isso não compromete a tal da governabilidade que o senhor acaba de dizer que melhorou? Olha, Maria, é interessante. O governo Temer é um governo impopular, mas é um governo forte. Por que é um governo forte? Porque ele tem apoio parlamentar, e ele tem um apoio parlamentar muito grande, muito sólido. Mas já reduziu bastante. Até agora, reduziu, mas ele ainda o governo ainda tem condições de aprovar as reformas. Não serão as reformas que eram pensadas inicialmente. No projeto inicial. No projeto inicial. A qualidade do governo cai um pouco, porque aquele governo que vinha governando o Brasil, ele estava focado em aprovar reformas que melhorassem nossa economia e nosso ambiente de negócio. Agora o governo está focado em não cair. É óbvio que isso piora a qualidade do governo, mas é um governo impopular e forte. Agora, é interessante a estratégia adotada por Temer, né? Ele se mantém ali impávido, como se nada no mundo tivesse a ver com ele, como se todas essas denúncias não o atingissem. Ele continua firme na interlocução com o Congresso, ele recebe governadores, oferece ajuda. Semana que vem vai para uma viagem, mantém a agenda internacional, vai para a Rússia, Noruega, etc. e tal, como se ele estivesse no melhor dos mundos, e exatamente com a ideia de mostrar que o governo continua, o Brasil não está parado e é bola para frente. Ele está conseguindo isso? A imagem de Temer consegue melhorar tanto dentro do Brasil como fora do Brasil em função de todas as denúncias que o atingem? Ele mostra protagonismo. E isso é muito importante, quer dizer, desde os primeiros movimentos, o presidente foi para a rede de televisão e falou, não vou renunciar. Então ele já se posicionou. E ele é muito ativo, ele é proativo, ele vai atrás, ele busca o apoio nos partidos. Recentemente o PSDB reiterou seu apoio ao governo, ele procura os interlocutores internacionais, fala com o governador, tenta resolver o problema dos municípios, dos prefeitos, fala com os deputados, fala com os senadores. Então ele é protagonista. E no momento de crise isso é fundamental para que essa crise seja cada vez menor para o seu governo. Agora o PSDB.
Quero ouvir como que o senhor entendeu a decisão do PSDB de ficar no governo. Foi por apego ao poder? O PSDB tem uma visão, demonstrou visão mais de longo prazo, no sentido de que mantém os 4 ministérios, principalmente o das cidades, que é tão importante para a captação de votos no ano que vem? Eu acho que o PSDB, por enquanto, está no governo por causa da força que os cargos dão ao partido. Afinal, o partido existe para ter poder e o PSDB está no poder. E também, se o PSDB aposta que as reformas vão ser concluídas e que a situação no ano que vem estará melhor, ele fará parte de um grupo político que ajudou a consertar o Brasil. E isso é interessante do ponto de vista eleitoral. Mas não é uma aposta arriscada? O PSDB, aliás, Miguel Reale Júnior, que deixou o PSDB, falou com muita clareza que, no entender dele, o PSDB virou as costas para a base, para a questão ética, que perdeu o discurso. Então, o PSDB, nesse gesto de se manter, mesmo que seja condicionalmente, ele apresentou lá uma condição, colocou a sobrevivência eleitoral dos tucanos em risco? Olha, o PSDB vai apresentar uma pauta de propostas para o governo Temer. Na Alemanha, o Partido Democrata Cristão ganhou a eleição, convidou o Partido Socialista para fazer parte do governo e esse Partido Social Democrata, ele convocou seus militantes para votar. Eu acho que o PSDB, ao apresentar uma pauta que ele quer que o governo siga, ele se credencia para ser participante dessa melhora do Brasil. Encerrando a última, falando em aposta, quero saber qual é a sua. Temer cai ou vai até dezembro de 2018, como ele próprio apregoa? Vou contar uma historinha para você. Bem rápido, nosso tempo terminou. Tinha um lateral esquerdo do Náutico que falava assim, prognóstico só depois da partida. Tá ótimo. Pelo menos é bem confortável essa posição. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite. Muito bem, voltando com você, Gabriel.